Oi, Pai, estou aqui, no mesmo lugar. As coisas aqui às vezes ficam tão difíceis, os dias às vezes ficam escuros, o brilho às vezes some, as noites ficam frias e os dias ficam quentes. E por vezes parece que não vai passar, por vezes pareço estar só. E na minha solidão te busco. Pai, cadê você? Pai, onde você está? E então em meio ao meu caos, em meio ao caos dos meus dias, eu te encontro. Nesse lugar secreto onde só estamos eu e você e mais ninguém. E aqui te encontro. Encontro o meu Abba, aquele que prometeu cuidar de mim em todos os momentos, aquele que prometeu que eu não estaria só. Aquele que prometeu e cumpre, e cumpre, e cumpre. Em momentos de luta, em momentos de aperto, em momentos onde nós somos espremidos ali durante o processo ao qual o Senhor nos condiciona, ao qual o Senhor nos submete. Ele sempre vai enviar os seus para nos ajudar na caminhada de alguma forma, para nos socorrer. A palavra de Deus diz que Ele nunca desampara os seus. Jesus nos prometeu que após a sua ida, nós não estaríamos só. Ele nos enviaria o Espírito Santo para que estivesse conosco, nos apoiando, nos ajudando, nos consolando, nos carregando muitas vezes, nos trazendo à memória aquilo que nos dá esperança em momentos de desesperança. E esse Espírito Santo que cuida de nós é o mesmo Espírito Santo que toca em pessoas oportunas, que toca em pessoas para que nos apoiem, para que nos ajudem, para que nos favoreçam, para que possamos chegar mais rápido ao destino, ao propósito, ao lugar que o Senhor preparou para nós. O Mergulhando na Bíblia de hoje fala sobre isso. E nós vamos estar meditando aqui no versículo 1, 2 e 3 do livro de Atos, que é onde nós temos mergulhado aqui nesse quadro Mergulhando na Bíblia. E o texto vai dizer o seguinte: e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Então nós vemos aqui que o texto, o capítulo, ele começa falando aquilo que ocorreu no capítulo 7, onde o capítulo 7 narra a morte de Estevão, a forma como Estevão testemunhou a favor de Cristo e a forma como ele foi morto, a forma como ele viu a glória, a forma como ele resistiu até o fim. E lá vai dizer que Saulo estava lá, testemunhando todo aquele acontecimento, testemunhando a favor da morte de Estevão. E aqui no capítulo 8, ele começa trazendo à memória esse acontecimento e agora focando em Saulo, que aqui até então ainda não era o apóstolo Paulo. Aqui inicia-se a história do apóstolo Paulo ainda como Saulo. E aí no versículo 2 vai dizer que é onde eu quero focar com você. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e lamentaram profundamente a sua morte. Estevão não estava só naquele momento. Estevão não estava só naquele momento. O Senhor nunca nos deixa só. Ele prometeu sempre estar conosco. E sempre que precisamos, Ele sempre levanta os seus para nos ajudar, para nos apoiar, para fortalecer a nossa fé. Seja com uma palavra, seja com oração, seja muitas vezes com provisão material também. Ele não desampara os seus. A Bíblia diz aqui que alguns irmãos piedosos lamentaram a morte dele e sepultaram Estevão. E essa primeira parte do capítulo termina dizendo, enfatizando o ódio que Saulo nutria dentro de si pela igreja de Cristo. Que possamos permanecer firmados, que possamos permanecer crendo, que possamos permanecer confiando no Deus que nos chamou. Apesar da dor, apesar da crítica, apesar da perseguição, apesar de muitas vezes o caminho ficar estreito,
A porta ela é estreita e muitas vezes é difícil passar por ela. Mas que possamos permanecer firmes, crendo que o mesmo Deus que nos sustentou até aqui é o mesmo Deus que permanecerá nos sustentando até o fim. Ele nos prometeu isso. Ele nos prometeu que estaria conosco. Vamos continuar crendo. Vamos continuar perseverando até o fim. Vamos continuar confiando no Deus que prometeu cuidar de nós todos os dias da nossa caminhada. Ele cuida de você. Ele cuida dos seus. Ele manda provisão. Foi assim com o seu povo, não foi? Maná caía do céu, coluna de fogo para aquecer ele do frio da noite, nuvem para protegê-los daquele sol escaldante. Aquele mesmo Deus que provia para o seu povo naquela época é o mesmo Deus que provê para o seu povo hoje. Estevão não estava sozinho naquela hora. Aquela era a hora que o Senhor havia determinado para Estevão, então aquilo tinha que acontecer. E quando nós lemos o capítulo 7, se você quiser estar dando uma olhadinha, tem aqui na playlist Mergulhando na Bíblia, você vai ver que Estevão vê a glória antes de morrer. Ele morre com um sorriso no rosto. Ele simplesmente adormece ali naquele momento. E mesmo depois de morto, o Senhor levanta pessoas para cuidar, para que o corpo dele simplesmente não fosse largado por aí. Mesmo depois de morto, o Senhor vai lá e envia pessoas piedosas para cuidar do corpo de Estevão e sepultar o corpo dele. O mesmo Deus que cuidou dos seus. Aqui na Bíblia, quando lemos aqui a Bíblia, em todos os momentos nós vamos ver um Deus que cuida dos seus, um Deus que fala com os seus, um Deus que levanta pessoas, um Deus que provê, um Deus que sara. É o mesmo Deus que faz todas essas coisas por nós hoje. Vamos permanecer firmes, crendo no cuidado de um Deus que prometeu que estaria conosco até o fim. Mas a pergunta é: e nós estaremos com Ele até o fim? Que sim seja a nossa resposta. Que sim seja a nossa resposta.